E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e junto com o Márcio e com a Inédia, hoje a gente vai apresentar o tema sobre o processo fermentativo. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Bioprocesso e esse tema está dentro do nosso curso, a gente aprende ele todo. Ele é utilizado em indústrias, processo fermentativo, tanto na parte de alimentícia, na parte de bebidas, fabricação de alimentos e até de medicamentos. Esse processo fermentativo a gente vai explicar ao decorrer do vídeo sobre como é que ele funciona, o que acontece, o que utiliza nele, e daí vamos passando para frente. Bom, e para começar a gente tem essa questão, o que é em comum entre o vinho, a cerveja e o pão? Bem, o que é em comum neles? A fase de fermentação que tem nesses produtos. Na hora de fabricar eles existe uma fermentação, que é o processo fermentativo. Tanto no vinho, quanto na cerveja, quanto no pão. Eles têm que ter a fermentação para dar aquele resultado final, para eles sair com aquele aroma, aquele sabor específico deles, que eles têm. E a gente vai mostrando como é que acontece isso, o que faz isso. Bem, o que faz isso? O que faz isso é uma levedura. Essa levedura ela tem o nome de Saccharomyces cerevisiae. O nome dela é um pouco difícil de pronunciar, mas para a gente entender, primeiro vamos começar pela levedura. O que é uma levedura? Levedura é um fungo. E esse fungo, ele é assim, tem pessoas que consideram ele do reino fungi, tem pessoas que não consideram. Por quê? Tem alguns cientistas que não consideram a Saccharomyces cerevisiae uma levedura, um fungo. Ela é uma levedura, mas não considera ela como um fungo. Mas ela é um fungo. Basicamente, ela é um fungo. Então, ela sim faz parte do reino fungi. E uma curiosidade dessa levedura, é que ela é unicelular, ela não faz fotossíntese e ela se reproduz de forma sexuada. Ela não depende de outra macho ou fêmea para reproduzir. Ela por si só se reproduz. Fungos do açúcar. O que é o fungos do açúcar? É o outro nome que ela leva com ela. Bem mais fácil de pronunciar e de pesquisar. Se for pesquisar sobre ele, é mais fácil pesquisar do que esse nome dela difícil de falar. A parte anaeróbica e aeróbica. Isso daí é a respiração dela. Ela faz a respiração anaeróbica e a respiração aeróbica. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela estiver em um ambiente que tem muito oxigênio, ela vai estar vivendo. Se estiver em um ambiente que tem pouco oxigênio, ela vai continuar vivendo. Ela não depende do oxigênio, dessa auxiliação de oxigênio, não. Ela está ali, ela é um fungo bem tranquilo, assim, ela está igual aqui eu vou falar agora sobre a parte que ela está onipresente em vários lugares e tudo, ela não exige muita burocracia para ela sobreviver, não. E essa parte anaeróbica e aeróbica, esse tipo de respiração dela, ela está ligado com a parte de fermentação dela, no processo fermentativo. E na aeróbica ela é para um tipo de produto e na aeróbica para outro tipo de produto, quando ela faz a respiração diferente. E bem, uma levedura onipresente, o que isso quer dizer? Que ela é uma levedura, está presente em todos os lugares. Ela pode ser achada em cepas naturais, ela pode ser achada em ambientes aquáticos, ela pode ser achada em animais, pode ser achada em vegetação. Basicamente, é onipresente, ela está em tudo. Beleza? E aqui a gente tem uma imagem dela, dessa levedura, a Saccharomyces cerevisiae. É a imagem por microscópio, porque ela é pequena. Bom, aqui a gente também tem uma imagem dela. Na verdade, ela é o genoma dela. E a gente tem essa curiosidade aqui que fala sobre a Saccharomyces cerevisiae. Ela é o primeiro organismo eucarioto a ter seu genoma sequenciado. Tá, primeiro eu vou contar uma história para a gente poder entender por que ela foi o primeiro organismo eucarioto a ter seu genoma sequenciado. Bem, essa levedura ela é usada há muito tempo, desde lá do século XVII. Eles usam ela para o processo de fabricação da cerveja. A cerveja também utiliza o processo de fermentação. E, a partir desse processo, eles fazem desde o século XVII, em 1846, eles começaram a produzir com os resíduos da fermentação, do processo de produção da cerveja, os resíduos que sobravam, eles faziam pão.
E aí começou a fazer o pão, era bom, ficou famoso, pum, estourou. Aí ficou conhecido como o pão de Viena, que até hoje usa esse nome. Que é feito a partir dos resíduos da produção de cerveja. Ele começou a ser feito a partir desses resíduos. Hoje em dia eu acredito que não utiliza mais ele. O que é resíduo? Resíduo é o resto, entendeu? Produziu a cerveja ali, saiu o resultado dela, o que sobrou, o que não vai utilizar, o que ficou de resto ali mesmo, que ia jogar fora, é o resíduo. Em vez de jogar fora, eles pegou esse resíduo e fez o pão. E ficou de boa. O pão, ele era tranquilo de comer, não fazia mal nem nada não. É, e com isso, essa produção e tudo, começou a utilizar essa levedura no processo de fabricação também do rum, de alguns tipos de whisky, não todos, porque o whisky nem todos são utilizam do processo fermentativo, e entre outras bebidas destiladas. As bebidas que utilizava desse processo fermentativo também é utilizada por essa levedura, Saccharomyces cerevisiae. E com isso, na época ali, né, na época que eles começaram a sequenciar o genoma dela, veio a curiosidade de poder mexer com essa levedura para entender mais. Alguns pesquisadores ficaram curiosos para saber o que é essa levedura, por que ela dá esse sabor, esse aroma, e ela, igual eu falei, ela é inofensiva, não faz mal para a gente. Esse fungo, né? Aí eles começaram a fazer pesquisas sobre ela, começou a ir mais a fundo sobre essa levedura. E por volta de 1996, eles conseguiram sequenciar o genoma dela. E o genoma dela foi inteiramente sequenciado. Eles conseguiram sequenciar ele inteiro. E descobriram que além de ser o primeiro eucariota a ter seu genoma sequenciado, ele foi o maior que existe. Naquela época ali foi descoberto que é o maior que tem. Na época ali foi o maior, descobriu que ele é o maior que existia. Tendo 6.000 genes dentro de um genoma sequenciado. Isso aí é muita coisa, porque se você for olhar, é igual aqui, essa imagem aqui que a gente tem dela, é no microscópio. Pensa um genoma dela, que é um pedacinho dela ali, como se fosse um DNA dela. Porra, é gigantesco. E na época eles ficaram, nossa, não sei o que, o maior que a gente já achou, e era um negócio simples, que usava ali na fabricação de cerveja, de pão, de whey destilados. Tava no dia a dia ali e ninguém nunca pensou em olhar ele. Os pesquisadores foi pegar e sequenciar o genoma dele e descobriu. E até hoje esse genoma dele, até hoje essa levedura, essa Saccharomyces cerevisiae, ela vem buscando, como é que chama? Ela vem chamando a atenção de alguns cientistas e tudo, e vários engenheiros genéticos, da parte de genética, trabalham com ela, fazendo pesquisas e tudo sobre ela, desenvolvimento dela. Bom, aqui, agora a gente vai falar depois de uma historinha breve sobre essa levedura, que a gente utiliza no processo. A gente vai falar sobre as características dela, alguns pontos positivos. O primeiro que a gente tem é esse aqui, ó, seguro para a população. Ela é segura para a população porque, como eu falei, ela desde o século XVII que eles utilizam ela, tem muito tempo. E eles fizeram pesquisa dela já tem muito tempo. Você vê, a questão do genoma dela foi em 1996. E eles usavam ela desde o século XVII. Muito tempo que usava e sempre todo mundo foi consumindo ela, nunca fez mal para ninguém, nunca ninguém morreu disso. Então, tranquilo. E ela também foi muito utilizada para a recombinação de alimentos e de alguns tipos de rações. Então, sempre foi utilizada ali, sempre estava no nosso cotidiano, no caso, na parte alimentícia, na parte de bebida. Nunca fez mal. Nunca, igual eu falei, ele é um fungo, uma levedura. Existe o fungo venenoso, o fungo faz mal, mas a Saccharomyces cerevisiae não faz. Ela é super tranquila. Não teve nenhum caso que ninguém comeu e morreu. Ai, comi ela aqui e morri. Não, nunca teve esse caso. Tem caso de doença, mais pra frente eu vou falar. Ela se multiplica rapidamente, igual eu falei, ela é onipresente, está em todos os lugares. O tipo de respiração dela não exige muito oxigênio, nem pouco oxigênio, ela está vivendo de qualquer forma, ela é assexuada, então ela se multiplica rapidamente, o processo dela não exige uma burocracia para a sobrevivência dela, ela é super tranquila. Mais uma vez, faça armazenamento, igual eu falei, não é igual tem tipos de fungo que exige um certo ambiente para ele armazenar ele, para ele continuar
vamos dizer assim, sobrevivendo a algum tipo certo de temperatura para ele se manter. Saccharomyces cerevisiae não, ela é super tranquila, não exige temperatura, não exige ambiente específico, nada disso. É prático na manipulação genética. O que é isso? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que a manipulação dela é simples na parte genética. Ela está ligada às indústrias farmacêuticas, como eu falei, e vocês vão entender sobre o processo dela e tudo. Eu vou falar agora no próximo slide sobre as indústrias, aí que vai estar mais fácil de entender nessa parte de prática de manipulação genética. Quer dizer que ela é prática, e aí está dizendo o que é. Então, nas indústrias, a gente tem das 3 principais indústrias que a gente utiliza nela, que é a indústria farmacêutica, cervejeira e alimentícia. Vou explicar cada uma. A farmacêutica, nem tanto, ela nem é muito utilizada quanto na indústria cervejeira. Essa cervejeira que eu coloquei aqui, ela é generalizada na indústria de destilados também, na indústria de bebidas, no caso. E na parte alimentícia. Na cervejeira e na alimentícia, se utiliza mais dela. A farmacêutica utiliza ela na produção da hiperurina, que é um medicamento que serve como anticoagulante para o sangue. Ela utiliza em alguns outros medicamentos, mas uma utilização bem breve dela, não muito divulgada. O que é mais, vamos falar assim, que é o principal dela mesmo é na produção da hiperurina. Bom, na indústria cervejeira ou de bebidas em geral e na alimentícia, eu vou falar das duas juntos, que é o mesmo processo. O que tem diferencia nelas ali é o que eu tinha falado antes sobre a respiração anaeróbica e aeróbica. Isso aí que vai diferenciar uma da outra. Aí eu vou falar o resultado dela, o que vai acontecer também. Mas bem, na indústria de bebidas e alimentos, que acontece? Esses produtos que exigem o processo fermentativo, que tem que ter a fermentação, no processo de fabricação deles acontece uma transformação nessa hora de fermentar. O que é essa transformação? Os açúcares, as galactoses, as frutoses e as glicoses desses produtos se transformam em dióxido de carbono e álcool etílico, além de outros compostos que também se transformam, mas em específico é dióxido de carbono e álcool etílico. E o que essa transformação faz? Bem, ela causa um impacto enorme nesses produtos, tanto na parte de alimentos quanto na parte de bebidas. E o que é esse impacto? Ele impacta na estrutura física, na estrutura química e na estrutura sensorial desses produtos, que ela acaba dando uma característica bem específica para os produtos, no caso nas bebidas e nos alimentos. Porque essa levedura ela tem uma característica muito forte. Ela dá aquele coisa. Porque ela deixa aquele sabor e aquele aroma bem específico do produto. Igual a cerveja, por exemplo. A cerveja, eu nunca vi nada que eu como ou então que eu vou beber. No caso, a cerveja é um líquido. Vamos pôr lá que eu bebi alguma coisa e fala: nossa, isso aqui tem gosto de cerveja. Não é cerveja, mas tem gosto de cerveja. Nunca vi. E também nunca vi quem já falou que sabe o que é. Por quê? Porque ela tem sua característica específica. Essa levedura dá essa característica dela, que vem dessas modificações que eu falei, da parte física, parte física, química e sensorial do produto, que deixa aquele sabor e aquele aroma específico dele, que é o que acontece com o vinho e com o pão, que o pão dá aquele aroma e aquele sabor específico dele, que é o mesmo caso da cerveja. E a gente tem a questão que eu falei, que é o que diferencia na indústria na indústria de bebidas e na indústria de alimentos, que é a questão do processo dessa levedura. Se ela tiver em um processo
anaeróbico, aí é para destilados, no caso a cerveja e as outras bebidas demais, né? O que é esse processo anaeróbico? Quando ela está no processo anaeróbico, ela faz a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica, ela produz o gás carbônico, isso no processo anaeróbico, produz o gás carbônico e o álcool etílico. E já na parte de alimentícia, ela faz o processo aeróbico, que é quando ela produz o gás carbônico e água. Esse gás carbônico e a água é a questão que faz vamos dizer, a massa ficar mais macia, ficar mais fofa, que é no caso do processo do pão. Ele é processado por conta disso, nessa parte aeróbica. E os destilados, a parte anaeróbica. Bom, aqui eu deixei um vídeo sobre por que o fermento faz a massa crescer. Esse vídeo está com o link aqui no final dos nossos slides. E o que fala nesse vídeo? Por que o fermento faz a massa crescer? O fermento, no caso, é o fermento biológico que a gente usa para fazer o pão, o bolo. Esse fermento a gente usa em casa. Por que ele faz a massa crescer? O fermento, eles são milhares de fungos, microscópios, no caso as leveduras, que ao entrar no forno, ao serem aquecidos, eles crescem rapidamente. Que aí, como ele está naquele processo de fermentação que eu falei, aí que eles liberam o gás carbônico e a água, que deixa aquela massa fofa, o gás carbônico, que é o principal, que deixa aquela massa fofa, aquele volume grande. E por conta da farinha, tem no caso, os glúten, né, que é a junção de proteínas, ela fica elástica e ela não deixa com que aquele gás carbônico saia, fazendo com que no resultado final fique aquele bofo fofinho e esponjoso. E é basicamente o que fala nesse vídeo, mas o vídeo está aqui no final do link, no final do slide, para poder apresentar para vocês. Aqui, nesse slide, eu tenho uma apresentação desse processo fermentativo que ocorre, né? Um vídeo mostrando os vídeos. Aqui a gente vê que é o processo que eu falei. Quando fermenta, ele é aquecido, ele se multiplica rapidamente, fazendo com que a massa cresça, liberando o gás carbônico ou o álcool ou água. No caso do pão, pode liberar o álcool etílico também. Aqui tem um bolo. Um exemplo do pão. Aqui no caso, esse outro exemplo aqui embaixo, esse aqui, ele não foi levado ao forno, mas isso daqui é o processo igual desse último pão aqui, é o processo natural da fermentação. Igual nesse último vídeo aqui a gente vê que é uma fermentação não muito boa, mas é um tipo de fermentação, não é com a mesma levedura que a gente usa para fabricar o pão, para fazer o pão, são fungos que não faz bem para a gente, no caso, não é comestíveis. Né? Aqui o que o cara fez? Ele deixou o pão ali por vários dias e foi contando o tempo ali para ver esse processo dele de decomposição ali, né? O processo de fermentação dele. Aí ele foi apodrecendo. Bom, nesse próximo vídeo aqui a gente tem a fermentação da cerveja. Todos os vídeos, pessoal, tá no link no final dos slides aqui. Eu tenho os links sobre os vídeos, vou deixar na descrição também, caso vocês quiserem ver esses vídeos sobre o processo fermentativo. Aqui é da fabricação da cerveja artesanal. Nas indústrias muda um pouco esse processo dela de fermentação, mas é a mesma ideia e o mesmo processo. Só altera porque nas indústrias eles fazem da forma que facilita para eles. Né? No caso aqui artesanal, ele é mais enjoadinho. Bom, e falando um pouco sobre os destilados, por exemplo, a cachaça. Como é que é o processo de fermentação dela? Por que eu coloquei a cachaça? Porque o processo dela é um pouco diferente. A cachaça, ela tem a fermentação nela. Só que a fermentação dela é espontânea. Ela é uma
fermentação importante, só que ela é espontânea, feita pela cana-de-açúcar, ou por fermentos usados na panificação, no caso, na parte de pães. Mas utiliza mais a da cana-de-açúcar, que é o processo de fermentação natural, ele é espontâneo, não precisou da gente forçar ele igual da cerveja. Da cerveja a gente força aquela fermentação para dar aquele aroma, aquele sabor. A cachaça não, ele é natural. E por isso a gente tem alguns exemplos de bebidas que não utilizam da fermentação, mas da fermentação forçada. Elas fazem fermentação, mas a fermentação natural. Que, por exemplo, é o caso da cachaça, que eu falei, a fermentação dela é natural. A tequila é uma cachaça mexicana. A vodka e o whisky. O whisky tem uns que são fermentação forçada, mas a maioria é uma fermentação natural, porque o whisky ele é como se fosse uma cachaça, só que melhor, né? Mas ela é mais envelhecida e tudo, ele tem uma sofisticação nele. E essa fermentação desses produtos ela é natural. Ela acontece a fermentação, mas ele não tem aquela fermentação que eu falei industrial, que é a que a gente utiliza dentro do nosso curso. E tem o exemplo que é o de fermentação forçada, que é o que eu já falei, o vinho, a cerveja e cidras. Cidras têm fermentação também forçada. Bom, agora a gente vai falar sobre algo importante, que é uma doença que o excesso dessa levedura pode causar, de levedura Saccharomyces cerevisiae. O que é que acontece se você consumir muito dela? Ela pode causar uma síndrome da fermentação no intestino. O que é essa síndrome? A pessoa, ela começa a ter níveis altos de embriaguez no seu sangue e ela não consegue controlar o álcool no seu corpo. Ela pode se encontrar alcoolizada, mesmo sem ter consumido algum tipo de bebida, ou o mínimo possível de bebida, ela já fica no seu limite, muito, vamos ser tonta, né? Fica bêbada, por conta dessa levedura, ela é consumida em excesso. É como se, por exemplo, um celular viciado, o celular viciou a bateria, você põe na tomada, ele carrega rápido, você tira, descarrega rápido, é como se fosse isso. A pessoa ela fica tonta rapidamente, ou então às vezes nem consome e ela fica tonta. Então tem que ficar atento sobre o consumo desse produto. Bom, e aqui a gente tem a nossa bibliografia, nossas referências sobre as informações que a gente passou nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço. Tchau.